Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 15/4, trazendo aqui para vocês mais uma informação sobre a revisão da vida toda. E hoje é um tema bastante interessante. Houve a publicação de uma matéria, de um artigo, de autoria do Dr. João Badari. O Dr. João Badari ele é advogado, previdenciarista e ele é representante da IEPREV, no qual também faz a representação dos aposentados no processo da revisão da vida toda. E esse artigo dele é um artigo bastante interessante, extenso, mas contém muitas informações valiosas ali naquele artigo. E essa informação ela foi trazida para mim por meio da minha colega Márcia. Uma vez ou outra ela traz algumas questões que são muito interessantes e ela falou, uma sugestão para o seu vídeo. Um abraço, Márcia. Então, eu peguei essa ideia que ela trouxe para mim, eu li o artigo do Dr. João e levantei alguns pontos ali que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Então, tudo que eu for falar aqui são informações que estão presentes nesse artigo, autoria do Dr. João Badari. Mais uma vez eu reforço, tá? Só que eu vou falar de forma resumida, abordando ali alguns pontos que eu acho bem interessante para esclarecimento aqui para vocês. E do que se trata essa questão? Do pedido de destaque do ministro Nunes Marques, que mudou todo o histórico aí da revisão da vida toda, que vai ser reiniciado no plenário físico. Estamos aguardando essa data, não tem previsão, e o que nos resta fazer é aguardar. A maioria das pessoas vem perguntar para mim, tem alguma novidade, alguma atualização? Não dá para saber. O que a gente pode informar são atualizações, questionamentos acerca do pedido de destaque e tudo mais. Antes de continuar, gostaria de agradecer a tua presença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Quero aproveitar também e fazer um convite para você. Se você está me vendo agora e não é inscrito no canal, se inscreva. É um botãozinho vermelho que tem logo abaixo do vídeo. Inscreva-se, ative as notificações, porque toda vez que publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo e de repente esse conteúdo pode ser interessante para você. Pois bem, gente, esse artigo de autoria do Dr. João Badari, ele trata ali da questão, ele traz alguns pontos que já foram levantados nas questões de ordem, apresentado lá no STF, mas ele traz alguns pontos questionando o pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Já foi tratado aqui nesse canal e também vocês com certeza já viram em outros meios de comunicação do que se trata esse pedido de destaque. Ele é uma ferramenta que foi regulamentada pela Resolução 642. Eu já abordei essa questão com vocês em outros temas. E a finalidade dessa ferramenta, do pedido de destaque, é transferir o julgamento do plenário virtual para o plenário físico. O problema é que ele reinicia o processo lá no plenário físico, zerando tudo que já foi feito, votos, estudos, sustentações orais, tudo que já foi apresentado, reinicia do zero ali no plenário físico. E a finalidade dessa ferramenta é para que os ministros eles possam ter mais tempo, para ter uma ampla deliberação, um estudo mais aprofundado sobre a matéria. No entanto, a revisão da vida toda ela já foi amplamente deliberada, estudada, apresentado, informações, defesas, todos os votos e ocorreu o pedido de destaque. Nós sabemos também, já foi abordado aqui nesse canal, que um pedido de destaque, inclusive essas informações que eu vou passar agora, elas estão presentes ali na questão de ordem, que foram protocolados lá no processo da revisão da vida toda. Nós sabemos que o pedido de destaque ele deve ter uma motivação. Não é simplesmente porque eu quero. Eu vou pedir destaque para começar lá no plenário físico. Tem que motivar, tem que ter uma excepcionalidade ali para fazer esse pedido de destaque ser cumprido e fazer sentido. E o ponto principal que eu achei interessante desse artigo, isso agora as palavras eu estou resumindo, mas consta ali no artigo, é a manifestação do ministro Nunes Marques no julgamento de outro processo. O ministro Nunes Marques, ele era o relator de um processo e ele indeferiu o pedido de destaque feito por uma das partes. Por quê? Porque ele disse que não tem motivação, não existe uma exceção ali, algo que aconteceu que fundamente ali o pedido de destaque. Então ele indeferiu o pedido de destaque da parte, manteve o julgamento no plenário virtual. Aí nós levantamos um alerta. Opa! Ele se manifestou, ele apresentou os fundamentos dele nesse julgamento, dizendo justamente o contrário do que ele fez na revisão da vida toda. E agora eu vou mostrar os pontos para vocês. Esse processo mencionado é ADI
6.630, a DI é ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Nunes Marques ele era o relator desse processo e ele negou, ele indeferiu o pedido de destaque feito das partes. Já mencionamos anteriormente em outros vídeos que o pedido de destaque ele pode ser feito tanto pelas partes quanto por um ministro. Se for feito pelas partes, até 48 horas antes de finalizar o julgamento. E no caso mencionado aqui foi feito por uma das partes e ele negou. Deixa eu mostrar para vocês na tela qual que é o processo. Esse daqui, ó, ADI 630. Quem que é o relator? Ministro Nunes Marques. E vamos para a parte que interessa. Quero mostrar, às vezes dá um bug aqui esse site. Isso. Vamos lá na parte, foi lá no ano passado, no dia 17/8. Aqui, ó, foi uma petição de manifestação protocolada. E o que fala essa petição? Vamos verificar o que trata essa petição? É a petição 821. Vem aqui em peças. Quando você quiser verificar ali o teor da peça, você clica nesse campo. Tá carregando. Vamos lá para o final, nesse canto que só vai procurar o número da peça. Aqui, ó, 821. Manifestação. Nesse processo foi uma peça protocolada pelo escritório, representando a Secretaria Executiva do Comitê Nacional. E aqui, qual que é o pedido que eles fazem? Requer pedido de destaque, consequentemente, a retirada do presente processo da pauta de julgamento de sessão virtual, para que seja redesignada para o dia tal. Mas é para tirar do plenário virtual e passar para o plenário físico. Era esse o pedido que eles estavam fazendo aqui. Vamos voltar ali na página. No dia 17/8, o pedido foi enviado para o relator e o relator Nunes Marques indeferiu o pedido sobre o argumento de que os ministros possuem... Deixa eu ampliar aqui para vocês. Vai ficar melhor para enxergar, né? Os ministros possuem amplo acesso às peças processuais e os votos são disponibilizados à medida que proferidos no sítio eletrônico do tribunal. Ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, qualquer pretensão, pedido de destaque, mostra-se oportuno exame do mérito, indefira o pedido formalizado, publiquem. Ou seja, ele indeferiu o pedido de destaque desse advogado. E vocês viram qual que foi o argumento dele? Ele defendeu a continuidade do processo no plenário virtual sobre o argumento de que, abre aspas, o fato de ocorrer em ambiente virtual não restringe nem desqualifica a análise da demanda. Alterações foram recentemente promovidas no regimento interno do STF, a fim de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento do realizado presencialmente. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que um processo pode ser julgado perfeitamente no ambiente virtual. O ambiente virtual é qualificado para análise de determinada demanda. É isso que ele está dizendo desse processo. E ele diz também que os ministros, que é a parte que eu li para vocês anteriormente, de que os ministros eles têm acesso amplo ao processo ali no plenário virtual, as peças processuais, as defesas, os votos proferidos, a manifestação, tem acesso a tudo. Então, está ausente a excepcionalidade, uma exceção, para justificar o pedido de destaque de modo que tire o julgamento do plenário virtual e passe para o plenário físico. Não existe nenhuma excepcionalidade. Ele está falando isso nesse voto dele. E finaliza com o indeferimento do pedido ali do advogado, pedindo destaque nessa DI mencionada. Agora vamos aos fatos. O ministro Nunes, ele entendeu que o pedido de destaque ele necessita de uma excepcionalidade. Ele deixou bem claro nesse pedido que ele julgou ali na DI 6.630. E o que seria essa excepcionalidade? Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês podem me dizer? No julgamento da revisão da vida toda, ocorreu qualquer excepcionalidade que justificasse o pedido de destaque do ministro Nunes Marques? Não. Ocorreu alguma apresentação de prova nova, algum ato processual que justificasse o pedido de destaque, de modo que o pedido de destaque poderia ser acolhido? Não. Então, o ministro Nunes Marques ele está sendo divergente com o julgamento dele
nessa ADI. E não faz muito tempo não, é recente, deve estar fresquinho na cabeça dele. Esse pedido de destaque do ministro Nunes Marques, ele mostra um desprestígio ao processo e também aos demais ministros que já apresentaram seus votos e esses votos serão anulados, porque a vontade de uma pessoa, em tese, com fundamento no pedido de destaque, está anulando a vontade dos demais. Esse pedido de destaque, que vai ser julgado ali no plenário físico, nós já sabemos isso, já foi informado pela imprensa de que essa questão ela vai ser analisada pelo colegiado, pelo pleno, lá no julgamento do plenário físico. Então nós sabemos que essas questões elas serão analisadas, esse pedido de destaque. E um ponto muito importante, e que para mim é novo agora, que foi trazido no artigo, é de que, inicialmente no vídeo eu disse para vocês que o pedido de destaque ele foi regulamentado pela resolução 642. Sabemos também que possui o regimento interno do STF. O regimento interno do STF, ele possui força de lei. Se formos analisar por essa perspectiva, uma resolução, a resolução 642, ela não pode passar por cima do regimento interno. Só que isso aconteceu. O pedido de destaque que foi regulamentado por uma resolução está passando por cima pelo regimento interno. Porque o regimento interno ele prevê, quando se trata de pedido de vistas, aí podemos fazer uma analogia, quando se trata de pedido de vistas, quando o ministro ele pede vista e devolve o processo, os votos deverão ser mantidos daqueles que já apresentaram. Tudo que já aconteceu deverá ser mantido. O processo ele deve continuar. Agora vem a ferramenta do destaque e acaba com tudo isso. Insegurança jurídica, desprestígio ali dos ministros. É inaceitável, né, que uma resolução ela tenha força de passar por cima do regimento interno, que tem força de lei da Suprema Corte. O que torna esse pedido de destaque uma ferramenta perigosa é que a decisão de uma pessoa ela invalida a decisão das demais. O processo pode já estar quase finalizado, pode ter apresentado todos os votos, existem princípios fundamentais, existem normas e esse pedido de destaque anula tudo isso. Os ministros devem se atentar para isso. Isso é inadmissível, não pode permitir que isso aconteça. Deixa eu mostrar para vocês, no julgamento dessa mesma DEI que foi mencionada inicialmente, qual que foi a manifestação também da ministra Carmen Lúcia. Ela traz um entendimento aqui muito interessante. Veja o que ela diz. Digamos que tivesse havido ali, nos votos que já foram tomados, alguém que se aposentou, que na minha compreensão do regimento não permite sequer o pedido de destaque, porque o regimento impede esse tipo de situação. O voto tomado do aposentado que estava no exercício regular não pode ser desfeito. O que ela está dizendo aqui? Ora, se uma pessoa faz um pedido de destaque e nesse processo exista um voto já apresentado de um ministro que se aposentou, e ela diz o seguinte, então um pedido de destaque não poderia ser nem possível nessa situação. E a revisão da vida toda tem alguém que se aposentou, gente? Tem. O ministro Marco Aurélio, relator, foi o que proferiu o primeiro voto, e ele era o relator do processo, ele se aposentou. E a ministra Carmen Lúcia traz esse entendimento. Então, gente, presta atenção. Eu acredito que quando esse processo ele for iniciado ali no plenário físico e eles forem debater essa questão, vai pesar muito, tem que pesar muito. Todas essas questões que já foram fortemente, de todas as formas, levantadas e questionadas e apresentadas para eles. Tudo isso eles estão cientes. Resta saber se eles vão cumprir o que já falaram em outros casos. Enfim, para me terminar esse vídeo com vocês, eu fiz só um esboço, mas vocês podem acessar o link ali, ler a matéria, o artigo na íntegra. Mas o que eu quero destacar nesse vídeo? De que o ministro Nunes Marques ele já negou provimento a um pedido de destaque em outra questão, em outra matéria, outro julgamento, no qual ele era relator, utilizou fundamentos que ele foi contra nesse processo da revisão da vida toda. Outros ministros também se manifestaram no pedido de destaque desse processo, dizendo também que é inadmissível o pedido de destaque quando tem o voto de um ministro aposentado, quando já tem todo o trâmite processual como que estava ali na revisão da toda prestes a ser finalizado. A finalidade, o propósito do colegiado, ou seja, de todos os ministros que vão apresentar votos, que vão apresentar seu parecer acerca de determinada matéria, é para que o voto da maioria prevaleça. São 11 ministros. Se o voto da maioria
prevalece de que essa revisão da vida toda ela deve ser mantida, ela deve ser aplicada, a regra mais vantajosa, mais favorável para o segurado, ela deve ser aplicada, isso já foi decidido pela maioria. Esse é o propósito do colegiado, do plenário do STF. E essa decisão ela tem que ser respeitada, mesmo que os ministros, eles sejam divergentes, eles pensem o contrário. E o pedido de destaque vai contra tudo isso. Ele invalida tudo isso. Então vamos ver como será a análise desse pedido lá no plenário físico pelo colegiado, pela corte. E diante de tudo isso apresentado, gente, nós podemos presumir que os ministros da STF, a Corte Suprema do país, eles sabem dessas questões, eles estão cientes, eles estão atentos. E também sabem que, dependendo do voto, da decisão que eles tomar, isso está trazendo um desprestígio para esses ministros, para a Corte. E mais, uma total insegurança jurídica para o nosso país. Basicamente isso, gente. Esse artigo do João Badari, Dr. João Badari, fantástico. Está no link aqui para vocês poderem acompanhar na íntegra. E deixei aqui para vocês um resumo desse artigo. E faz todo sentido de que o voto do ministro Nunes Marques, ele contraria a decisão dele de outro processo. Está sendo parcial. E isso deve ser confrontado pelos demais ministros. Tá bom, gente? Agradeço a presença de todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo e até uma próxima, se Deus permitir. Até mais!